Bom dia, segunda-feira, 20 de abril de 2020. Caros, o que aconteceu ontem em frente ao Forte Apache, como chamamos aqui o quartel-general do Exército, no setor militar urbano em Brasília, foi muito grave e tem que ser enxergado como um ponto de inflexão nessa escalada do Jair Bolsonaro em busca de um endurecimento de regime que sirva só a ele. É obviamente que ele está numa escalada golpista e que ele pretende dar um golpe estando dentro do grupo golpista. Mas já há possibilidade de existir um golpe sem que haja Bolsonaro. E há ainda a possibilidade de se preservar o sistema democrático, de se preservar o regime sem o Bolsonaro, conservando e preservando a institucionalidade. Bolsonaro ontem não deu uma prova de força, ele deu uma prova de fraqueza. Não havia ali nenhum oficial do Exército, naquele grupo de palhaços, naquele grupo de patetas que estavam sendo entretidos por um presidente que é, em si, um palhaço, sem graça, mas é um palhaço. Jair Bolsonaro é um palhaço que diverte a si mesmo, brincando, macaqueando a liderança ante aquele gado reunido para ouvir as suas barbaridades, para concordar em genuflexo com as idiotices que ele fala. Bom, voltando aqui à rota de por que aquilo foi uma prova de fraqueza. Bolsonaro tentou entrar no pátio interno do quartel-general do Exército. Não conseguiu. Não conseguiu porque o general Pujol, que é da ativa, que é o comandante militar do Planalto, não permitiu que o portão fosse aberto. Primeira fraqueza dele, que não está exposta em nenhum local, porque ele está segurando essa informação. Segunda fraqueza evidente, que alguns já comentaram, a ausência de qualquer oficial de patente superior, de tenente para cima. Não tinha tenente, não tinha coronel, não tinha sequer major, não tinha general, naquele grupo de imbecis que estava ali reunido com esse, desculpem a expressão, com esse completo idiota, com esse parvo que exerce a presidência da República. Então, dando de barato que aquilo foi uma prova de fraqueza, qual a pretensão do Bolsonaro? Que reação ele esperava da sociedade? Aí eu temo que a reação esperada por ele era exatamente essa reação disforme, desconexa que aconteceu ontem. Disforme, desconexa por quê? Porque houve uma dura nota do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, correta, que é uma personalidade que vem demonstrando, né, dia a dia estar preparado para essa guerra, fez uma nota, mas ficou isolado dentro do Congresso, porque o presidente do Senado não repetiu o gesto. E pior que isso, o presidente do Senado fez um aceno falso para o Palácio do Planalto ao sugerir de maneira errada e evidentemente sendo mal orientado pela sua assessoria de funcionários de carreira da mesa do Senado, de que é possível repetir uma medida provisória, falo da carteira verde e amarela, que vai caducar hoje. Se ele fizer isso, estará induzindo o governo a erro, porque não pode acontecer, e o que haverá para o governo é uma nova derrota no Congresso, né? E isso é o que tem que acontecer. Mas o Davi Alcolumbre não repudiou aquela violência contra a política e contra a democracia feita pelo presidente, com o qual ele ainda dialoga, né? No Supremo Tribunal Federal não houve uma resposta do tribunal, não houve uma resposta da instituição, houve uma resposta de alguns ministros, respostas duras,
mais isoladas. O tribunal precisa se posicionar. Houve uma resposta da OAB, houve uma resposta da ABI, a Associação Brasileira de Imprensa, mas não há uma resistência coordenada na sociedade, né, para deixar claro que chegamos ao limite. O discurso do domingo foi um ponto de inflexão e talvez não haja volta. Talvez não haja volta nesse ponto de inflexão. E é fundamental agora expor essa solidão do Bolsonaro em relação aos oficiais do Exército, a quem está na ativa, porque ele juntou um bando de aventureiros, alguns militares de pijama, a maioria militares de baixa patente, subalternos, subalternos tresloucados e alguns empresários, micro, pequenos, as pessoas que têm maior consciência do que está acontecendo, que têm uma leitura mais sofisticada do que está acontecendo, não está com Jair Bolsonaro. E o que aconteceu ontem foi mais uma tentativa patética, mas perigosa dele, de seguir galgando esse muro e subir, né, de maneira rápida esse muro que vai transpor a barreira entre o Estado democrático e uma ditadura. Bolsonaro, ele não só precisa ser contido, ele precisa ser derrotado, ele precisa ser removido e ele precisa sair da presidência o mais rápido possível. É isso e é foco nessa luta que nós temos que ter. Obrigado, uma boa semana para vocês, um bom feriado.